Comece prestando atenção, porque a notícia que abre esta edição é daquelas que ninguém esperava. Um ex-atleta do UFC, conhecido dos octógonos de artes marciais mistas, acaba de ser preso em flagrante depois de agredir a própria esposa. A casa caiu para ele bem no meio do interior de São Paulo. Mas antes de chegar aos detalhes completos dessa prisão chocante, é preciso entender o que está acontecendo em Brasília, porque o país vive um momento de tensão política que envolve acusações de perseguição judicial, desconfiança nas urnas eletrônicas e, o mais grave, supostos vínculos entre organizações criminosas e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo começa com o nome de Flávio Bolsonaro, hoje senador da República e alvo, segundo aliados, de uma perseguição que ultrapassa os limites da justiça e chega a ferir a liberdade de expressão. A avaliação que circula é direta. Atacar Flávio seria, na prática, atacar o direito de qualquer cidadão de questionar o sistema. E o que ele questionou exatamente? As urnas eletrônicas. O Partido dos Trabalhadores levou o caso ao Tribunal Superior Eleitoral, depois que reuniu embaixadores estrangeiros para reforçar a confiabilidade do sistema de votação brasileiro, um movimento comparado por críticos ao episódio das urnas de Dubai, onde falhas geraram desconfiança internacional. E aqui fica a pergunta que incomoda muita gente. Desde quando duvidar de um sistema eleitoral virou crime? Pense bem. É possível questionar a existência de Deus, apontar contradições em textos religiosos, contestar a eficácia de remédios amplamente vendidos, discutir praticamente qualquer tema sensível da sociedade brasileira sem consequência penal. Mas questionar uma urna eletrônica, um equipamento, uma máquina, pode levar alguém à prisão. Você já parou para pensar até onde vai o limite entre proteger uma instituição e calar uma opinião? É uma linha tênue. E cada brasileiro tem uma resposta diferente para essa pergunta. Enquanto isso, o Partido dos Trabalhadores enfrenta outro problema, ainda mais delicado. Revelações que vêm de dentro do próprio submundo do crime. Um ex-integrante do primeiro comando da capital, a facção criminosa mais poderosa do país, veio a público expor o que chama de intimidade entre o PT de Lula e o crime organizado. A declaração ganhou força nas redes. Segundo esse relato, a facção teria pago ônibus e mobilizado pessoas para participar de manifestações a favor de Lula em 2022. Quem conta isso diz ter vivido a cena de perto, e lança uma pergunta que, segundo ele, ninguém consegue responder direito. Por que praticamente todas as organizações criminosas do Brasil, do tráfico ao narcoterrorismo, parecem torcer pela permanência do atual presidente no poder? A resposta apontada é simples e dura ao mesmo tempo. Porque, segundo essa análise, Lula nunca tomou uma atitude concreta contra essas organizações durante seus mandatos. Já o discurso é de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao contrário, colocou medo nessas facções durante seu governo. É esse histórico, dizem os apoiadores, que justifica o apoio a Flávio Bolsonaro como sucessor político do pai, com direito a um público de 1 milhão de seguidores sendo convocado a se posicionar junto. E fica no ar mais uma reflexão incômoda. Será que você confiaria o voto a quem promete enfrentar o crime organizado de frente, mesmo sabendo o preço político que isso pode custar? E é justamente sobre as chances eleitorais de Flávio Bolsonaro que a conversa esquenta ainda mais. A comparação que se faz agora é entre dois cenários completamente diferentes. Em 2022, Jair Bolsonaro concorria à reeleição como presidente da República. Tinha caneta na mão, literalmente o poder de assinar decretos, mobilizava multidões em motocicletas gigantescas e discursava livremente em qualquer palco do país. Já agora, rumo a 2026, Flávio Bolsonaro não conta com nada disso. Pior, o próprio Jair Bolsonaro, hoje um ex-presidente sob restrições impostas pelo judiciário, está impedido de se manifestar publicamente, não pode usar redes sociais, não pode dar entrevistas, não pode sequer receber a visita do próprio filho, nem escrever cartas abertas à população. Imagine a dor de um pai que não pode nem trocar uma carta com o filho por causa de decisões judiciais. É um cenário que, à primeira vista, parece condenar qualquer chance de vitória em outubro. E é natural, dentro desse contexto, que o eleitorado bolsonarista esteja hoje menos engajado, menos animado e menos confiante do que estava há 4 anos. Só que os números contam outra história.
Levantamentos que comparam intenções de voto no segundo turno mostram um cenário completamente diferente daquele observado na eleição anterior. E para não depender de uma única fonte isolada, os dados foram cruzados com um portal especializado em compilar pesquisas eleitorais, que reúne resultados de nada menos que 17 dos principais institutos de pesquisa em atividade no país. O resultado dessa comparação surpreende. Mesmo sem os recursos que o pai tinha em 2022, Flávio Bolsonaro aparece com chances reais, e segundo essa análise, até maiores do que as que Jair Bolsonaro teve na disputa contra Lula 4 anos atrás. A verdade, dizem os que defendem essa tese, é uma só. A vitória de Flávio está mais próxima do que muita gente imagina, mesmo em um cenário político hostil e com o principal cabo eleitoral da direita silenciado pela justiça. E agora, o desfecho que prometemos no início, a prisão que pegou todo mundo de surpresa e está reverberando por todo o Brasil. Cláudio Ribeiro da Silva, ex-atleta de Ultimate Fighting, ou UFC, de 34 anos, foi preso em flagrante na cidade de Bárbara Paulista, no interior de São Paulo, sob suspeita de violência doméstica contra a própria esposa. O caso agora está sob investigação das autoridades competentes. De acordo com as informações preliminares, tudo começou depois de uma discussão entre o casal, dentro de casa, longe dos olhos de qualquer câmera, como acontece na maioria dos casos de violência doméstica no Brasil. Segundo o relato da própria vítima à polícia militar, ela foi atingida por socos diretamente no rosto. Policiais do 49º Batalhão da Polícia Militar do Interior atenderam a ocorrência no bairro Jardim Itália e efetuaram a prisão em flagrante delito do ex-lutador. E aqui está o detalhe que mais choca. Segundo a própria Polícia Militar, Cláudio Ribeiro admitiu, ainda durante a abordagem, ter agredido a companheira. Não houve negativa, não houve versão contrária, a confissão veio na hora. A mulher foi levada para a unidade de pronto atendimento de Bárbara Paulista, onde passou por exames médicos completos. Foi feita uma tomografia, e o resultado confirmou o que muitos já temiam ao ouvir o relato: uma fratura no nariz, causada pelos socos recebidos durante a agressão. Depois de receber o atendimento necessário, ela foi liberada do hospital, mas carrega agora as marcas físicas e, certamente, emocionais de um episódio que jamais deveria ter acontecido. Pare e pense por um instante. Um homem treinado para competir profissionalmente em um dos esportes de combate mais duros do mundo, alguém que dedicou a vida a técnicas de luta, direcionou essa força contra a própria parceira, dentro de casa, no lugar que deveria ser o mais seguro de todos. Quantas histórias parecidas nunca chegam a virar boletim de ocorrência? Quantas mulheres, neste exato momento, estão vivendo algo parecido e não têm coragem ou não têm condições de acionar a polícia? É uma pergunta que fica no ar, sem resposta fácil, e que talvez mereça mais reflexão do que qualquer debate político. Até onde vamos deixar isso acontecer? E o que cada um de nós pode fazer diante de casos como esse é algo que vale a pena carregar depois que esta história terminar.